Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu me chamo Juliana, sou uma das trabalhadoras da casa. Boa noite ao pessoal que está em casa assistindo, acompanhando pelo Facebook. Então, hoje vamos iniciar novamente a reflexão do Evangelho, iniciando pelo capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Este capítulo eu escolhi 3 itens para fazer a reflexão na noite de hoje. E são as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Ele é um capítulo que nos traz um norte sobre o que Deus veio nos trazer, veio nos ensinar, e que desde lá da época de Moisés, né, a gente já sabia. Todas as informações, já foram reveladas algumas leis, e ao longo do tempo, até hoje, nos dias de hoje, com o Espiritismo, de que forma que isso foi se adaptando e se revelando no nosso dia a dia. Eu não vim destruir a lei. As 3 revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos e a nova era. Então, esse seria todo o capítulo. O capítulo inicia com a seguinte reflexão: não penseis em vir destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Ou seja, a importância que todos, indiferente de religiões, países, em todos os lugares, a importância que a gente cumpra a lei divina, o que Deus nos trouxe como informação, como manual da vida. O item Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo, assim como as nossas leis de hoje. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, eu vou relembrar os 10 mandamentos, porque muitas vezes a gente acaba vendo lá na infância, né? E a gente acaba não relembrando esses 10 mandamentos. E a gente se dá conta, se a gente seguir os 10 mandamentos da lei de Deus, a gente pode sim ter uma vida incrível. 1. Eu não sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos santificar o dia de sábado. Santificar o dia de sábado, gente, é um dia que a gente coloca como para a gente contemplar, há um momento que a gente para refletir. Não necessariamente que seja no sábado, mas que a gente tire um dia da semana para agradecer, para pensar na nossa vida, refletir sobre os nossos atos, sobre os nossos conflitos. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. Não furtareis. Não trareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta é de todos os tempos e de todos os países. Essas são as leis. Por isso mesmo, tem um caráter divino. Todas as outras restantes são leis estabelecidas por Moisés.
obrigado a manter a temor de um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Agora vamos falar sobre o item onde a gente revela sobre Cristo. Então, muitas vezes a gente acaba confundindo, né, Jesus Cristo como se ele apenas fosse aqui o nosso doutrinador e não para pensar que ele veio e colocou em prática todas essas leis e veio para nos mostrar que é possível, sim, a gente se desenvolver. Né? Ele viveu isso na pele. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, eles a modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e seu próximo como a si mesmo. E dizendo: esta é a lei de todos os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J. Jesus quer dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento e dizer que fosse praticada sobre toda a terra, sobre todos os países, sobre todo lugar. Por quê? Porque somente alguns, se Deus fez a todos nós, se Deus fez toda a nossa criação, por que somente alguns teriam que cumprir a lei divina? Né? Então, essa é a mensagem que traz o Evangelho. A lei é para todos. Todos nós. Todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque se serviria de ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo. Mas o papel de Jesus, e aí é o que eu já falei antes, ele não veio aqui ser simplesmente, né, um doutrinador, um legislador moralista. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas o reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Porém, nessa fase de Jesus Cristo, muitas mensagens não eram incompreendidas. As mensagens ficavam, às vezes, sem uma explicação muito correta, de fácil compreensão. Era como se fosse, né, um enigma em algumas mensagens. Por quê? O povo não estava preparado, o povo não estava desenvolvido para isso. E se a gente olhar lá para a época de Moisés, a gente vem buscando esse desenvolvimento e essa evolução. E vocês podem ver pelas crianças de hoje, cada vez mais parece que se revelam coisas novas e a facilidade de a gente ter um entendimento da vida. Essa informação está cada vez mais acessível a todos nós. E aí vem a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, como era antes, né? Mas como ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes, ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de um fenômeno incompreendido até então. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, através dessa mensagem, desse capítulo número 1, a gente lendo os 10 mandamentos, fazendo a reflexão que até o final, convido todos a ler, fala sobre a ciência e o espiritismo. Não só o espiritismo, né, gente? A religião
Jesus não criou a religião. Ele trouxe, desenvolveu a palavra de Deus. Nós, homens, que vamos adaptar, cada um vai adaptando a palavra de Deus e modificando as leis. Mas não foi Jesus que desenvolveu tal religião, tal religião. Então, é aquilo, é para todo o planeta, é para todo mundo a mesma lei, a mesma forma de viver. É o manual da vida. Todos recebemos essa mensagem. E ela vem se revelando cada vez mais facilmente, né? Com os estudos, com os nossos momentos de reflexão, com os acontecimentos que nos permitem evoluir. E às vezes são acontecimentos, muitas vezes são acontecimentos dolorosos, que a gente para e se questiona, por que isso está acontecendo? Aí lá na frente acontece uma coisa muito legal. Diz, nossa! E quando a gente estuda um pouquinho, a gente se dá conta que aquilo de bom que aconteceu foi graças, daqui a pouco, a uma tragédia, algo tão ruim que aconteceu, que me fragilizou e que me permitiu receber mais amor ou refletir realmente sobre o sentido da vida. Aonde é realmente a vida? Então, ele traz essas revelações e nos traz essa reflexão sobre o quanto seria simples a gente abrir o Evangelho, a Bíblia, né, ou qualquer outro manual da vida e seguir aquilo ali simplesmente, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Aí vocês podem me questionar, mas o Evangelho não paga as minhas contas. O Evangelho não cura o meu chefe. O Evangelho não tira as minhas dificuldades no dia a dia. Será, gente? Será que ele não ajuda a gente a desmembrar todas essas nossas dificuldades? Sabendo lidar com o nosso irmão, sabendo lidar com a gente mesmo, sabendo compreender o nosso próximo, entendendo que nada aqui neste mundo é castigo. A gente está no mundo de provas e expiações. Tudo que nos acontece é aprendizado, é necessário. O que vai mudar é a maneira que a gente lida com as coisas. Os problemas não vão deixar de existir. Estamos num mundo para lidar com eles, mas eles ficarão leves. A gente haverá mais amor entre as resoluções, entre as comunidades, né, entre os nossos políticos, entre nossos familiares. Mas aí a gente volta lá naquela lei. Para isso tudo acontecer, a gente precisa se amar. Para poder amar o próximo, para poder se dedicar. E não se vitimizar. Se amar não é se vitimizar. Se amar não é achar o culpado por tudo na vida. E sim se responsabilizar. Se Deus colocou isso no meu caminho, primeiro, eu posso passar. Posso passar por isso, posso passar isso com total certeza que é para minha evolução e que tudo dará certo. E aí, seguindo o estudo do nosso Evangelho, a gente fala da fé raciocinada. Cadê a nossa fé? Quando a gente se desespera, hoje estamos aqui reunidos, vemos buscar, cada um veio buscar algo diferente, vemos buscar um conforto, uma palavra, um agradecimento, uma energia. Hoje estamos com o coração cheio de fé. E que a gente possa sair daqui e amanhã acordar da mesma forma. Porque a nossa fé não está só aqui dentro. Ela está dentro da gente, ela vai com a gente por travesseiro. Ela acorda conosco. Basta que a gente acorde ela todos os dias. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite. Que assim seja.